Muitos deram esse ciclo de alta como terminado. Isso ficou simbolizado por uma baleia misteriosa que vendeu aí $500 bilhão apostando na queda do Bitcoin e fez muito dinheiro. Mas logo após essa inesperada aposta, coisas começaram a acontecer. Primeiro tivemos a notícia de que o Morgan Stanley abriu acesso a criptomoedas para todas as contas de clientes a partir de 15 de outubro, conhecido como hoje. Antes dessa mudança, apenas clientes com pelo menos $1,5 milhão poderiam acessar esses investimentos. Agora, isso pode desbloquear enormes quantias de dinheiro para criptomoedas. Estamos falando de trilhões de dólares. No mesmo dia, Jerome Powell, presidente do Banco Central Americano, indica que o fim do aperto quantitativo do Fed pode estar próximo, ou seja, voltar a abrir a torneira. E adivinhe o que aconteceu com a baleia que apostava na queda do BTC. Ela decidiu fechar todas as suas posições vendidas em Bitcoin, aquelas posições de $500 milhões. E hoje, uma baleia misteriosa abriu uma posição de quase $1 bilhão apostando na alta do BTC. Essa ordem foi aberta ao redor do preço de $112 mil e o preço que estava acima disso recuou para encontrar com essa ordem que foi preenchida. Ou seja, uma ordem quase bilionária que apostava na queda foi fechada e uma ordem quase bilionária apostando na alta foi aberta. Será que essa baleia ou essas baleias misteriosas sabem de algo que a gente não sabe? Afinal, o ciclo está chegando ao fim. Teoricamente, o ciclo termina nesse mês ou no próximo. Por que estariam mudando de posição agora? É isso que tentaremos entender hoje, enquanto você aí deixa o like e se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Vou começar com o gráfico diário do BTC. Já que no vídeo passado eu previa que a gente continuaria um movimento de queda, porque a linha amarela, nossa média de 7 dias, né, o EMA7, tende a continuar caindo e o preço acompanhando essa descida da linha amarela. Exatamente o que estamos vendo nos últimos 2 dias, né? Meu vídeo foi feito aqui no dia 13 de outubro, segunda-feira, e de lá para cá, somente queda. No momento estamos abaixo de $111 mil, 110.800, e nos aproximando da linha verde, nosso fundo do poço lá no EMA 200, né? Uma região que geralmente serve de suporte, fazendo o preço voltar a subir. Então nós estamos criando aqui uma área, né? Uma espécie de triângulo, onde o Bitcoin será obrigado a definir a sua trajetória. Ou ele vai romper a linha amarela e, portanto, subirá, ou ele vai romper a linha verde e a tendência é de quedas maiores, talvez indicando, inclusive, o fim do ciclo de alta. Esse triângulo decisivo também pode ser verificado no gráfico semanal, que vocês percebem aqui um triângulo na cor verde, né? Entre uma linha branca e uma linha amarela. A linha amarela é aquela tradicional linha que servia como resistência de preço e agora vem servindo como suporte. Notem que o preço sempre para sobre ela. Aconteceu aqui no final de agosto, aconteceu aqui no dia 22 de setembro, aconteceu de novo na semana passada, quando o preço parou ao redor dessa mesma região da linha amarela, né? Lá nos $108 mil. Mais uma vez estamos indo em direção a ela. Mas por enquanto, a nossa linha branca serve como suporte. Linha branca, que é uma linha de tendência de alta que segura o preço ao longo de todo este ciclo de alta de 2023 até agora. Diversos toques sem rompimento. E mais uma vez, estamos tocando nessa linha branca. Portanto, temos 2 regiões de suporte. A linha branca, que está aqui justamente ao redor de 110, 111, que estamos passando agora, e a linha amarela ao redor de 108. Essa é a zona importantíssima para segurar o preço do BTC. Perder essa zona, o que significaria também perder aqui o nosso EMA 21, a nossa linha roxa, indicaria uma potencial entrada no bear market, no ciclo de baixa. Mas com tantos riscos associados, por que as baleias estão fechando as ordens apostando na queda e abrindo ordens apostando na alta?
Graficamente, nós já estamos em região de sobrevenda para os compradores de curto prazo, como vocês podem ver nesse gráfico, tá? Notem que a linha verde indica regiões de sobrevenda, onde o preço costuma encostar e voltar a subir. É exatamente a região que a gente está, ao contrário da linha vermelha, que indica sobrecompra, ou seja, preço muito esticado, como nessas duas vezes aqui. Quando encostou na linha vermelha, o preço caiu na sequência. Agora seria o impacto contrário, né? Como acontece quando o preço recua até a linha que representa a média de preço de compra dos investidores de curto prazo. Esta linha amarela, o preço é a linha preta, né? Notem que toda vez que o preço recua para a região da linha amarela e confirma ela como suporte, nós temos uma explosão de preço na sequência. Dessa vez, ainda não temos essa confirmação. Nós estamos na região de compra média ali dos compradores de curto prazo, mas não indica para a gente se segurou nessa linha ou não. Se romper os 108 mil dólares que estou falando para vocês, vai romper também essa linha, não vai confirmar ela como suporte, indicando que a queda poderia continuar. Então é muito importante a gente fechar essa semana acima dos 108 mil dólares. Mas eu não acredito que essas baleias estejam mudando de posição em relação ao Bitcoin devido à análise gráfica. Eu acho que é algo muito mais profundo e ligado à notícia de aumento de liquidez gerado pelo Fed. Geralmente, momentos de subida de preço do Bitcoin estão associados ao aumento de liquidez do mercado. Por exemplo, tivemos aqui a pandemia em 2020 e o Fed começou a aumentar a sua liquidez, como vocês podem ver nesse gráfico, né? E ela seguiu subindo até a virada de 2021 para 2022. Portanto, acompanhando a subida do mercado, acompanhando aquela subida de preço extrema do Bitcoin, que saiu ali de 3 mil dólares e foi bater em 69 mil dólares. Já quando o Fed fecha a torneira de liquidez, reduz a liquidez do mercado a partir desse momento, em 2022, inicia-se também o bear market. O Bitcoin começa a desabar junto com esta liquidez. E a partir daí tivemos uma situação inédita, né? O Bitcoin volta a subir em 2023, apesar da torneira permanecer fechada, sem liquidez. É como se o Bitcoin estivesse subindo com freio de mão puxado. Isso explica porque muitas pessoas têm a impressão de que este ciclo de alta não foi tão animado assim, foi um ciclo de alta fraco. Não é fácil subir uma ladeira com freio de mão puxado. Não é fácil subir sem liquidez. Agora, segundo o ciclo de 4 anos do Bitcoin, entraríamos na fase de bear market, na fase de queda do mercado. Aquele carro que subiu com dificuldade voltaria a descer de ré, sem combustível. Mas é exatamente nesse momento que estão falando em abrir a torneira, em colocar combustível, em soltar o freio de mão. É como se fosse uma guerra entre o ciclo de 4 anos e o ciclo de liquidez. O que importa mais para o BTC? Nós não sabemos, porque sempre as duas coisas andaram juntas. O ciclo de 4 anos estava batendo com o ciclo de liquidez. Agora, estão invertidos. Quem manda mais no preço do BTC? Portanto, talvez o que esteja acontecendo é que as baleias apostem mais num ciclo de liquidez, movendo o preço do Bitcoin, do que somente um ciclo de 4 anos. Se antigamente a queda na oferta do Bitcoin era muito drástica, agora talvez a demanda seja mais importante do que a queda na oferta. Destruindo teorias, por exemplo, de que temos lá entre o fundo e o topo 1.064 dias, como aconteceu nos 2 ciclos anteriores, né? Então, no ciclo lá de 2016, nós vimos exatamente isso, né? Entre fundo e topo, 1.064 dias. No ciclo de 2020, mesma coisa, entre fundo e topo, 1.064 dias. E agora, 1.064 dias daria na semana que vem. Mas teremos topo na semana que vem? Provavelmente não. Talvez o topo já tenha acontecido de forma adiantada na semana passada, ou isso aqui não faça mais sentido. O que pode estar ligado à expansão dos ciclos, os ciclos se tornando cada vez mais longos quando a gente mede do halving até o topo. Não do fundo até o topo, do halving, da redução de oferta de bitcoins até o topo. Mas e se não for um aumento proporcional, se esse fator for crescente, talvez a gente possa passar de 600 dias entre halving e topo, jogando para dezembro ou, quem sabe, para o ano que vem. Isso estaria em linha com a redução do impacto do próprio halving. Se a oferta já não importa mais, porque a gente está reduzindo uma quantia muito pequena de Bitcoin a partir do halving, a demanda começa a ter o papel principal.
É a quantidade de dinheiro no mercado que consegue fazer esses ciclos estenderem. E mesmo se isso não gerar uma alta, é possível que isso evite uma queda tão drástica como nos ciclos anteriores. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários. Você acha que esse ciclo acabou ou está acabando agora, como acontece geralmente no ciclo de 4 anos, ou devido a essas mudanças explicadas no vídeo, teremos uma extensão de ciclo? Essa é uma questão difícil, mas quem faz parte da nação Criptomaníacos recebe atualizações diárias em relação ao mercado, como por exemplo essa que saiu na data de ontem, né? Mostrando aqui um portfólio, a nossa indicação de mercado para vocês, falando do momento de mercado, acompanhamento da nossa carteira. Então aqui eu vou fechar, obviamente, né, as informações, mas vocês percebam que existem vários ativos aqui no mercado. A gente fala qual que é a alocação ideal no nosso método Bora e temos histórico de resultados. E como muitos de vocês estavam pedindo, hoje começa a pré-inscrição para Black Friday. Ainda não é a Black Friday que começa no dia 27, tá? 27 de outubro, mas você já pode se inscrever aqui botando nome, e-mail e celular e receber ali exatamente na hora que for liberada a Black Friday da Criptomaníacos com 30% de desconto, né? Como vocês estão vendo aqui, você já recebe isso em primeira mão e consegue fazer assinatura pegando esse descontão. Esse suporte será fundamental, não somente agora, né, nesse outono das criptomoedas, mas principalmente na próxima fase, a fase mais desafiadora, a fase do inverno, onde as pessoas costumam perder a maior parte daquilo que conquistaram. Com o nosso método Bora, você consegue hibernar com tranquilidade, guardando as energias acumuladas ao longo do verão. Dá uma olhadinha no nosso site que está aqui na descrição, que mostra tudo o que você terá acesso dentro do Nação Criptomaníacos. Sim, um pacote com tudo que a gente construiu até hoje, incluindo todos os cursos da história da Criptomaníacos. Lembrando que se você está buscando por uma corretora de criptomoedas e outros ativos, temos a Quantifury com vantagens também na descrição, ou para comprar criptomoedas com total privacidade via P2P, também temos parceria com a Spike to Spike. Maior P2P do Brasil, também na descrição. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.